Alô, meus queridos amigos e irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Simão Pedro, filho de Barjonas. E para iniciar essa nossa conversa de hoje, trago aqui no iniciozinho essa música em homenagem a Simão, o pescador de homens. Ainda lembro aquela tarde ensolarada à beira-mar, e sobre pedras pés descalços, fatigados do vapor. Fim da jornada, mais um dia conquistado com suor. Missão cumprida, pescaria terminada, descansar. Mas de repente tu chegaste de uma forma natural, e o infinito em teu olhar era convite pra seguir. E contra minha própria lógica deixei tudo pra trás. Meu novo tudo é muito mais, foi impossível resistir. E agora meu barco é o teu amor, é a minha rede. É tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração. Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar. Vem, edifica sobre mim a tua igreja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Assim falou Jesus. Meus queridos e amados irmãos, essa semana em que a cristandade lembra a data do Simão Pedro, data, claro, convencionada pela sociedade terrena, mas é que vamos fazer algumas palestras com essa temática em duas casas irmãs, exatamente por conta dessa data. E lembrando desse personagem fascinante, que junto com seu irmão André, foi chamado por Jesus à beira da praia. Pedro, segue-me e vem ser pescador de homens. Pedro imediatamente, ato contínuo, sem pestanejar, junto com seu irmão André, seguiu a Jesus. Mas a permanência de Pedro junto a Jesus teve essa primeira fase maravilhosa, a do aluno com seu preceptor. E claro que o aluno sente-se tímido, sente-se introvertido ante a presença de seu mestre, e principalmente ante um mestre deste quilate e desta natureza. Então vemos nessa primeira fase da vida de Pedro, um Pedro tímido, inseguro, indeciso, como podemos aquilatar em algumas passagens. Uma passagem muito interessante é quando Jesus volita sobre as águas e Pedro quase não acredita. Pedro fica olhando entusiasmado para Jesus, como quem visse e não acreditasse. Jesus diz: vem, Pedro, tu podes, vem. E Pedro vai feliz, andando por sobre as águas, quando de repente, faltando a devida confiança, Pedro começa a naufragar e é segurado pela mão firme de Jesus, que assim o diz: homem de pouca fé, por que duvidastes?
em outra passagem, quando Jesus descansava no barco com seus apóstolos, uma grande tempestade, um grande temporal se abateu sobre o barquinho pequeno e o barco ameaçava realmente só sobrar. E Pedro, vendo aquilo, tomado de medo, começou a gritar: "Oh meu Deus, vamos perecer, vamos só sobrar, chamem Jesus, Jesus, Jesus!" E Jesus levanta-se, olha o desespero de Pedro e diz: "Calma, Pedro." E com leve movimento, com sua mão divina, acalma a tempestade, levando Pedro na presença de todos a dizer ali: "Quem é esse que até os ventos e as tempestades o obedecem?" Mas no drama da cruz, naquele momento do tremendal da vida de todos eles, Pedro, na véspera, diz a seu amado e querido Divino Mestre: "Senhor, eu daria a vida por ti." E Jesus, com muita ternura, muita compreensão, diz: "Pedro, Pedro, pois eu te digo, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Jesus tinha devida percepção da natureza humana, que luta para fazer algo, mas por conta do atavismo ainda faz o contrário do que deseja. E assim foi, mas não podemos julgar Pedro. Nenhum de nós teríamos condições colocados naquela ribalta, naquele papel que Pedro estava desempenhando. Ele tenta se aproximar do palácio onde Jesus se encontrava Pedro, quando de repente um soldado pergunta: "Tu és um dos homens do caminho?" E ele, com o desejo de chegar próximo ao palácio, mas também com medo, evidentemente, ele responde: "Não, não sou." Quando vai se aproximando mais do portão, uma criada daquele palácio passa, olha para ele e diz: "Você é um dos de Jesus? Eu te vi com ele." E Pedro diz à mulher: "Não, não sou." E finalmente, quando Pedro segura as grades do portão, tentando alguma passagem, um centurião olha para ele seriamente e pergunta: "És tu um dos homens do caminho?" E Pedro diz: "Não, não sou." Mas naquele momento, Pedro, exatamente naquele momento, ouve o galo cantar 3 vezes. E ele sai dali, se arrosta ao chão, num choro de desespero, de remorso tremendo, lembrando tudo que Jesus lhe dissera na véspera. Mas é a partir daí, no drama da cruz, que Pedro vai mudar completamente a sua personalidade. De tímido, inseguro, indeciso, vamos ver um Pedro corajoso, intimorato, decidido. Foi Pedro que recebeu na casa do caminho, acreditando nele, Saulo de Tarso, o grande perseguidor, que naquele momento começava a transformar-se devagarzinho em Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Mas se não for a mão de Pedro, naquele momento decisivo da vida de Paulo, Paulo não se transformaria tão imediatamente. Pedro apoiou, ajudou, e contra o grupo dos apóstolos, dando uma chance de uma nova vida ao ex-doutor da lei, o orgulho da raça, Paulo de Tarso. Vimos Pedro chegar ao paroxismo da sublimidade, quando no Mar Metino, um paralítico olha para ele e diz: "Em nome de Jesus, dai-me uma esmola." Pedro coloca as mãos em suas vestes empobrecidas, não tem nada a dar àquele paralítico, mas levantando com um abraço, dizendo assim:
eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E é realizada em nome de Jesus a cura daquele paralítico. Vamos ver Pedro, naquele momento em que Jesus aparece no grupo apostólico e no final daquela reunião sublime, Jesus se aproxima de Pedro, que o negara 3 vezes, e também perguntará a ele 3 vezes: Pedro, filho de Bar-Jonas, tu me amas? Ao que Pedro responderá: sim, Senhor, claro que eu te amo, tu sabes que sim. Mas Jesus, um pouco mais à frente daquela assembleia, pergunta novamente: Pedro, Simão, filho de Bar-Jonas, tu me amas, Pedro? Pedro, quase comovendo-se, diz: mas Senhor, tu sabes, tu tens certeza que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E no momento final daquele conclave entre os apóstolos, Jesus pela 3ª vez pergunta: Simão Pedro, filho de Bar-Jonas, tu me amas? E aí Pedro não aguenta. Foram 3 as negações, mas foram 3 as confirmações. Pedro se aproxima, pega nas mãos de Jesus e diz, chorando: Senhor, tu sabes que eu te amo e darei a vida por ti. E assim vai ser, meus queridos irmãos. Quando em Roma os cristãos estavam sendo perseguidos, Pedro saía segurando a mão do menino Nazários pela Via Ápia, quando ele, no final de tarde, a escurecer, vê um vulto saindo por trás das árvores e se depara com Jesus. E Jesus faz a célebre pergunta a Pedro, que a cinematografia mundial tornará mais tarde em título de um filme. Pergunta Jesus: Covades domine, Pedro. Para onde vais, Pedro? E Pedro, naquele momento, diz, compreendendo a pergunta de Jesus: Senhor, vou voltar a Roma, Senhor. E Jesus afirma a Pedro: eu estou indo a Roma, Pedro, morrer novamente pelos teus irmãos. E Pedro retorna com Nazários e vai ser preso, condenado à morte, mas pede para que sua morte se dê numa crucificação de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como nosso Senhor Jesus Cristo. Uma lição de humildade atemporal e eterna. Bem, meus irmãos, é isso o que tínhamos a falar sobre Simão Pedro, este grande pescador de almas. Então, me despeço de vocês desejando que tenha um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Ouçam o fim dessa linda música. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Ainda lembro aquela noite nebulosa sem luar, quando o egoísmo humano e o desamor quiseram te prender. Minha fraqueza me entristece, não consigo esquecer, e arrependidamente choro por 3 vezes te negar. Mas ao ressuscitar tu vens a meu encontro outra vez, como uma nova chance pra me redimir dos meus enganos. E por 3 vezes te confirmo o que eu sempre quis dizer: ó meu Senhor, tu sabes tudo, tu sabes bem que eu
tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração. Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar. Vem edifica sobre mim a tua igreja.